Um Feliz Natal a todos. Graça e paz, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais uma oração da madrugada. Nesse dia, de uma forma muito especial, nós estamos gravando uma oração da madrugada que nós queremos compartilhar com aqueles irmãos que têm o hábito de entrar às 5 horas da manhã, mesmo sendo um feriado, num dia tão especial, o dia onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Hoje é 25 de dezembro, Natal, e nós queremos entregar uma mensagem que Deus colocou no nosso coração, estarmos juntos orando, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar como famílias, como indivíduos, como crentes no Senhor Jesus. Então esse dia é um dia muito especial e nós não queremos deixar de entregar uma mensagem ao seu coração, de estarmos juntos orando. Então essa oração da madrugada será uma oração de madrugada especial e assim nós queremos glorificar a Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E como é bom saber que esse Jesus nasceu em nossos corações, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e todos aqueles que nele confiam, que neles creem, esses recebem a vida eterna. Então nós glorificamos a Deus e desejamos mais uma vez um Feliz Natal a todos e que Deus possa continuar derramando o seu poder e a sua glória sobre os nossos corações. Nessa oração da madrugada especial, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Então ela será um pouquinho maior, será uma mensagem um pouquinho maior, mas nós vamos orar agora juntos, pedindo a Deus que Deus abençoe esse tempo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus venha abençoar a sua vida de forma muito especial, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas antes de orar, eu quero trazer uma palavra de gratidão a Deus por todos aqueles irmãos e irmãs que têm caminhado conosco na oração da madrugada. Nós já estamos há 5 anos realizando a oração da madrugada e como nós temos sido abençoados por vidas e por pessoas que se dispuseram a nos ajudar a cada manhã, 5 horas da manhã, estarmos apresentando a vida da Igreja Batista Ágape diante do Senhor em oração. Então nós queremos mencionar aqui, em primeiro lugar, o nosso querido pastor Roberto. Esse projeto nasceu no coração de Deus, no coração do nosso pastor, ele que implementou a oração da madrugada e nós temos feito isso pelos últimos 5 anos. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Roberto, nós louvamos a Deus pela vida da irmã Fridas. Ela foi uma das primeiras, logo assim que iniciou, a nos ajudar, a nos auxiliar, a caminhar com a oração da madrugada. Quantas vezes ela dirigiu esse tempo. Então nós também queremos trazer a nossa palavra de gratidão, de louvor a Deus pela vida da irmã Fridas. Depois nós tivemos a vida da nossa querida irmã Nelma, que tão graciosamente, como líder da oração que ela era anteriormente, começou também a assumir essa responsabilidade de dirigir, de compartilhar a palavra do Senhor conosco na oração da madrugada. Depois nós tivemos a participação do pastor William Petrauskas, também dirigindo a oração da madrugada algumas manhãs. Então nós queremos glorificar a Deus pela vida do pastor William. Depois entrou o nosso querido pastor Rony. O pastor Rony assumiu também para estar conosco, dirigindo a oração da madrugada, participando desse tempo. Como nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Rony, que tem nos abençoado. E por último, aquela que veio nos auxiliar e que tem caminhado conosco com tanta dedicação, com tanto amor, a nossa querida pastora Marilza, que tem também dirigido. Então nós glorificamos a Deus pela vida desses pastores, pastoras, desses irmãos queridos, que através do amor, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, tem nos ajudado a dirigir a oração da madrugada. Então nós queremos glorificar a Deus pela vida deles. Mas eu também quero trazer uma segunda palavra de gratidão a cada um dos nossos irmãos que têm sido assíduos, que a cada manhã entram às 5 horas da manhã na oração da madrugada. E nós temos muitos irmãos que são aqueles que participam todos os dias, e como nós glorificamos a Deus pela perseverança dos vossos corações, da alegria que nós temos de saber que vocês estarão lá, seja o tempo que for, o dia que for, vocês estarão lá conosco, orando, intercedendo, clamando a Deus pela nossa igreja, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos líderes, pelos nossos diáconos, pelos projetos da Igreja Batista Ágape como um todo, como o nosso colégio, por exemplo, como a ABA, como a Ágape Shop, como nós glorificamos a Deus, meus queridos irmãos, pela vida de vocês, de cada um de vocês que tem sido perseverantes em buscar a presença do Senhor às 5 horas da manhã. Então eu também quero trazer essa palavra de gratidão, de louvor a Deus e desejar a cada um de vocês um Natal abençoado, feliz, que a comunhão entre os irmãos, entre a sua família seja gloriosa, com a presença do Senhor, alegrando, enchendo os corações de esperança. Então eu quero abençoar e louvar a Deus também pela vida de vocês. Nós glorificamos a Deus por vocês. Eu não tenho como mencionar os nomes,
Deus, mas você sabe, porque você tem sido assíduo, porque você tem sido perseverante. Então a minha palavra de gratidão, de amor e de bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. E como é gostoso saber que são irmãos espalhados em todo o Brasil. Nós temos irmãos de Barra Mansa, de Bertioga, de Jaguariúna, de Mossoró, de Fortaleza, de João Pessoa, aqui de Campinas, de Jaguariúna. Quantos irmãos participam assiduamente? Eu provavelmente deixei de citar alguma cidade ou alguma igreja nossa. Não fique triste, não se sinta magoado por isso, muito pelo contrário. Quero dizer aqui como nós somos gratos, meus queridos irmãos, porque vocês não aderiram a um projeto, vocês receberam uma visão em seus corações e vocês têm caminhado conosco. Então eu louvo a Deus pela sua vida e peço que a mão poderosa do Senhor esteja abençoando cada um de vocês, enchendo o coração de vocês de graça, de bondade, de misericórdia e de amor, para que vocês vivam todas as promessas de Deus. Então agora sim, depois de trazer essas palavras de gratidão, de louvor e de celebração pela vida de cada um desses queridos irmãos, então agora eu quero orar com vocês nesse momento para iniciarmos esse tempo. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Como é bom saber, Deus, que nós podemos nos achegar diante do teu trono de graça a cada manhã para apresentar as nossas súplicas, as nossas petições, certos de que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor da tua igreja e os teus braços estão estendidos para derramar o seu favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida dos meus irmãos nessa manhã, de forma especial quando nós celebramos, Deus, nesse dia o nascimento de Jesus, que o nascimento de Jesus seja uma mensagem poderosa, real, forte, consolidadora, fortalecedora, sustentadora dos nossos corações. Por quê? Porque o menino nasceu em nossos corações. A esperança é uma esperança viva. Nós temos a vida eterna, nós temos a esperança gloriosa de que Cristo Jesus virá nos buscar em glória e por isso nós nos alegramos, nós nos renovamos no Senhor, nós confiamos no Senhor e sabemos, Deus, que o teu amor e o teu favor se manifestará sobre nós. Por isso, Deus, toma nossas vidas, toma a vida dos meus irmãos, Deus, nessa manhã. Abençoa-os, Deus, de forma toda poderosa, Deus, abençoa a vida deles, Deus, de forma alegre, com presença, com gloriosa mão do Senhor, conduzindo seus corações hoje e sempre em nome do Senhor Jesus, sobre a vida desses queridos que têm nos ajudado, Deus, na liderança, na direção, Deus, desse tempo de oração da madrugada. Sobre eles também eu declaro, Deus, as bênçãos do Senhor, a mão poderosa do Senhor, a graça do Senhor os sustentando em nome do Senhor Jesus. E cada um dos meus irmãos, Deus, vem sobre eles com o seu poder, vem sobre eles com a sua glória. Ó Deus, nós oramos pelos pastores Batista Ágape de todo o Brasil, cada uma das nossas igrejas localizadas em nosso território nacional, também na África. Pedimos as tuas bênçãos, Deus, sobre os nossos pastores, sobre os nossos presbíteros, sobre os nossos líderes de ministério, sobre os nossos diáconos. Deus, estende a sua destra de poder, guarda esses corações, manifesta a tua glória sobre eles, Deus. Vem com o teu poder e a tua vida sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Quero também, Senhor Jesus, te agradecer de forma muito especial, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para cada um de nós, Deus, manifestando a sua vida e o seu poder em nossos corações. Continua, Deus, nos abençoando, nos conduzindo. Te agradecemos pela vida do Colégio Batista Ágape, te agradecemos pela ABA, Deus, te agradecemos pelo Ágape Shop, te agradecemos, Deus, pelos projetos da nossa igreja, que cada um dos nossos ministérios, que cada um dos nossos projetos prospere para a glória do Senhor Jesus. Mas nesta manhã, de forma especial, nós levantamos as nossas mãos para declarar: Tu és santo, Tu és glorioso, Tu és poderoso, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós podemos declarar que Deus é Deus maravilhoso, Deus forte, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, luz do mundo, e essa luz brilha em nossos corações e assim te glorificamos, porque teu amor é sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Estende, Deus, a tua mão de graça sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, Deus, e une os seus corações para que o verdadeiro Natal, Cristo em nós, seja uma realidade que nos una cada vez mais em amor e em comunhão, mas acima de tudo, com a tua presença conduzindo nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nestes dias de desespero,
incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade,
eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso de ti, Senhor. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória. Em teu nome, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a
tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças para caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória. Em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, ó, tua mão, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
tua palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre cada um de nós, Senhor, põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão em nós e através de nós, Senhor. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel.
a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças para caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória. Em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Oh, oh, oh. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. O teu nome, Jesus, é mais doce que mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Lucas, no capítulo 2, traz o relato do nascimento de Jesus. E quando nós analisamos o capítulo 2 de Lucas, nós temos algumas passagens que saltaram ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Então eu vou fazer a leitura de Lucas, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 20. Porém, eu vou fazer isso de forma intercalada. Eu quero, então, ler com vocês e trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês nessa manhã muito especial, manhã na qual nós celebramos o nascimento de Jesus, a esperança, o Messias, o ungido que veio da parte de Deus para nos salvar e para restaurar a nossa sorte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então Lucas, no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6, diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Como é interessante nós olharmos o cumprimento profético daquilo que foi anunciado a respeito do nascimento do Messias. O nascimento de Jesus foi profetizado por tantos profetas, declarados por tantos profetas, e assim como foi revelado aos seus santos profetas, assim aconteceu no nascimento de Jesus. José foi levado até Belém. Por quê? Porque ali é a terra do rei Davi, e a palavra do Senhor diz que o Messias viria do trono de Davi, da linhagem de Davi, e como isso se complementa e se mostra claramente no capítulo 2 de Lucas, quando se declara que o seu pai é da família, da linhagem de Davi, e ele vai para a cidade da sua família. Por quê? Porque em Belém nasceria o Messias. É assim que estava profetizado, é assim que estava declarado. Então o cumprimento profético do nascimento de Jesus, ele começa a acontecer com essa necessidade de José tomar Maria, voltar para Belém. Para quê? Para que ali
se completassem os dias para o nascimento de Jesus. Nós precisamos entender isso. Jesus é o cumprimento profético da nossa salvação. Jesus é o Redentor, o Restaurador. Ele é a salvação do mundo. E assim como foi declarado pelos seus profetas, pelos profetas da parte de Deus a respeito do Messias, assim aconteceu com Jesus. Jesus não é simplesmente uma narrativa histórica. Jesus é uma realidade espiritual poderosa que nasceu em nossos corações, que nasceu no lugar onde foi anunciado, profetizado. Então Jesus veio para cumprir a visão, o plano, o chamado, o propósito de Deus. E o propósito de Deus é: um menino se nos deu e ele será o Salvador do mundo. Ele nos salvou. Por quê? Porque aquilo que se dizia a respeito de Jesus se cumpriu. E porque se cumpriu em toda a sua história, aquele que veio, que nasceu, que morreu, que ressuscitou e ascendeu aos céus e que em breve voltará. Ah, como nós podemos encher o nosso coração de alegria, porque tudo aquilo que foi anunciado a respeito de Jesus se cumpriu e se cumprirá. Por isso a nossa esperança é uma esperança viva, é uma esperança que tem um nome, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Emanuel, Deus conosco. É um Deus que está dentro de nós, que caminha conosco, que nos ensina, que nos ama, que se aproxima de nós. Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele virá para salvar o mundo. Foi Ele que nos salvou. E Jesus é então esse cumprimento profético da salvação que Deus intenciona para todos aqueles que nele creem e que nele confiam e que entregam as suas vidas para Ele. Você entregou a sua vida para Jesus, então saiba disso. Jesus é o Salvador da sua vida. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que se disse a respeito da tua salvação. E Ele também cumprirá tudo aquilo que foi anunciado a respeito dele, que Ele voltará para nos buscar e nós iremos morar com Ele. É interessante porque quando nós chegamos no versículo 7, então, de Lucas 2, disse assim: e ela deu luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que palavra forte é essa do versículo 7? Não havia lugar para ele. Quando Jesus nasceu, ele não encontrou um lugar para nascer num lugar digno. Aquele que era digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nasceu numa simples manjedoura, num berço forrado de palha, envolto em lenços. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus veio para salvar o mundo, mas ainda como Salvador, muitas vezes Ele não tem encontrado um lugar. Sabe, meus irmãos, quando eu penso nisso, a pergunta que salta ao meu coração: será que há um lugar para Jesus se hospedar hoje em nossos corações? Ou será que muitos estão vivendo assim como Jesus no seu nascimento, que não havia lugar para Ele na hospedaria? O lugar aonde Jesus deseja estar hoje é no nosso coração. Então reserve o seu coração para Jesus, para que Ele encontre um lugar para Ele habitar, para Ele estar e ali habitar conosco, ser o Deus Emanuel, Deus conosco, e poder, através da sua vida, dos seus ensinos, do viver para Ele, vivemos uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor, que nós possamos dar o nosso coração como um lugar para Deus. Quando nós continuamos lendo, então, Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, a história salta agora para os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago
boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é a boa nova de grande alegria, porque Ele veio para salvar todo o povo. Jesus não veio para uns, Jesus não veio para um grupo específico, Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. Jesus é a boa nova, Jesus é uma boa nova de grande alegria, porque Ele nasceu em nossos corações, nós temos verdadeira alegria, verdadeira esperança para nós, aqueles que creem em Jesus, que o recebem, que fornecem para Ele um lugar de habitação, para que Ele cumpra aquilo que se diz a respeito do seu nome, que é Deus Emanuel, Deus conosco. Essas boas novas de grande alegria trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Então Jesus é a boa nova de grande alegria. Nasceu o Salvador, o Cristo, o ungido, o Messias, o anunciado, o desejado das nações. Ele nasceu, Ele já veio, Ele já cumpriu o plano do Senhor de morrer numa cruz, de ressuscitar ao terceiro dia e de ascender aos céus. E Ele já está pronto para cumprir a sua segunda vinda. Então nós precisamos entender isso. Jesus é uma boa nova de grande alegria. Ah, meus irmãos, como nosso coração precisa compreender isso. Jesus é uma boa nova. Jesus são boas notícias. São notícias a respeito de uma verdadeira paz, de uma verdadeira esperança, de um verdadeiro amor, de uma verdadeira luz que habita em nós, que está em nós. Então celebre isso hoje com alegria. Se alegre no Senhor da tua salvação. Por quê? Porque Ele nasceu em nossos corações e porque Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus e Ele voltará para nos buscar. Ou seja, tudo aquilo que foi anunciado e tudo aquilo que está anunciado a respeito da grande nova de grande alegria aconteceu e acontecerá em nossos corações. Então Jesus é essa boa nova, essa boa notícia, essa notícia maravilhosa que nós temos uma verdadeira esperança, uma verdadeira paz, um verdadeiro amor. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, o Verbo vivo que se encarnou e habitou entre nós. Ele cumpriu aquilo que se dizia a respeito do seu nome, que é Deus conosco, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Ele tem ensinamentos, Ele tem sabedoria para compartilhar conosco. Por isso Ele precisa de um lugar no seu coração. Ele precisa estar no seu coração, no meu coração. Mas nos lembrando disso, que Ele é uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Porque na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, aquele que veio para restaurar a nossa sorte. E porque nós o recebemos como único e suficiente Salvador, Ele se torna então o nosso Redentor, remidor, justificador. E em Cristo Jesus nós temos uma viva e gloriosa esperança, porque com Ele nós temos a vida eterna. Em Cristo nós temos a eternidade, porque Ele nos dá a vida eterna. Quando nós olhamos então para Lucas, no capítulo 2, no versículo 16 e no versículo 18, é muito interessante porque diz assim a palavra: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Os pastores foram surpreendidos quando aquela luz entra naquele lugar e o anjo começa a falar com eles as boas novas de grande salvação. Ah, como aquilo alegrou o coração dos pastores, como aquilo encheu o coração deles. Por quê? Porque o Salvador do mundo nasceu. O cumprimento profético estava acontecendo. Ele aconteceu para a glória de Deus Pai. E ali, quando eles começam a compartilhar com José e com Maria tudo aquilo que o anjo disse a respeito do menino, o coração deles se encheu de admiração.
o coração deles se encheu de alegria, o coração deles se encheu de grande paz, o coração deles foi renovado e fortalecido. E é interessante, porque quando nós olhamos o versículo 19 de Lucas 2, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Veja como era interessante, tudo aquilo que foi falado a respeito do menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, Maria guardava em seu coração. A mesma disposição que Maria teve, nós precisamos ter. Nós precisamos guardar as boas novas de grande salvação. Nós precisamos guardar os conselhos maravilhosos que o nosso maravilhoso conselheiro tem. Nós precisamos guardar a paz, que o príncipe da paz gere em nossos corações. Nós temos a santidade de Deus, porque Deus é santo e Ele é chamado de Deus Emanuel, Deus conosco. Então Ele nos santifica, porque Ele deseja nos separar para Ele. Então Maria guardava isso em seus corações e meditava nelas em seu coração. Que nós possamos ter o mesmo coração de Maria, de guardar essas palavras, porque essas palavras serão fortalecimento, poder, glória, sustento, força para cumprir tudo aquilo que Jesus veio para realizar na minha vida e na sua vida. Então, quando nós olhamos para o versículo 20, nós vemos uma declaração maravilhosa. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Olha como ficou o coração dos pastores. Eles saíram glorificando e louvando a Deus. Os pastores estavam cheios daquela esperança, cheios dessas boas novas. Como elas trouxeram paz e alegria ao coração deles, a tal ponto que eles glorificam e louvam a Deus. Que os nossos corações hoje sejam o mesmo coração dos pastores. Que nós possamos glorificar e louvar a Deus a respeito de tudo aquilo que tem sido anunciado a respeito de Jesus em nossas vidas, porque as boas novas já chegou aos nossos corações. A boa notícia já chegou em nossos corações. E se você ainda não teve a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus, faça isso hoje. Receba as boas novas de grande alegria, porque o Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu e Ele deseja te salvar, assim como me salvou e salvou a tantos irmãos que estão agora conosco nesse tempo. E essa salvação nos traz viva esperança, paz eterna, alegria abundante, vida plena, esperança plena. E é isso que nós desejamos para vocês nesse dia. Que nós possamos ter o coração dos pastores, que nós possamos glorificar e louvar a Deus pelas boas novas que nasceu em nossos corações, que nos traz a verdadeira alegria, e que nós possamos, através dessa grande e verdadeira alegria que está em nós, que nós possamos viver essa grande realidade. Que o coração dos pastores sejam os nossos corações hoje, e que nós possamos viver com esperança viva em nossos corações. Por quê? Porque as boas novas de grande salvação que anunciou Jesus, que marcou a chegada de Jesus, ela também chegou aos nossos corações, ela nasceu em nossos corações. Então hoje nós glorificamos e louvamos a Deus, porque esta boa nova nasceu em nosso coração, e porque ela faz parte de quem nós somos hoje, nós podemos glorificar o Senhor. Que Deus traga um dia de grande alegria, de louvor e de glorificação em seus corações, e que nós possamos hoje celebrar verdadeiramente o que é o Natal. O Natal é Jesus ressurreto, glorificado, e que virá nos buscar em breve, e porque Ele cumpriu tudo aquilo que se anunciou a respeito dele, e Ele cumprirá tudo aquilo que Ele ainda precisa fazer por nós, que nós possamos manter os nossos corações aquecidos, glorificando, exaltando, louvando a Ele pelas boas novas de grande salvação que tem mudado nossas vidas, tem mudado nossos corações, que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo, para que Ele seja manifesto
em nossos corações. Um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã. E quando nós então orarmos agora para encerrar esse tempo, lembre-se disso. Os pastores glorificavam e louvavam pelas boas novas de grande salvação. Que nós possamos, assim como os pastores, nesse dia, glorificar e louvar a Deus, porque Jesus, as boas novas de grande salvação, nasceu em nossos corações e Ele tem cumprido tudo aquilo que Ele disse que faria, mas Ele ainda cumprirá tudo aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito dele. E nós somos parte dessa esperança viva e gloriosa, e que você possa nesse dia celebrar o verdadeiro Natal, Cristo, o ungido, o Salvador, que nasceu em nossos corações e tem mudado a nossa história, tem mudado a nossa vida para a glória de Deus Pai. Santo Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Meu Senhor Jesus, nós te louvamos pelas boas novas, Deus, de grande salvação. Jesus Cristo, as boas novas que transformou e salvou, resgatou os nossos corações. Nós te glorificamos, Deus, porque Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que nós cremos, porque sabemos que Jesus, Cristo, o ungido, o Messias, veio e Ele voltará em breve para nos buscar. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos e nós exaltamos o Teu santo nome. Te agradecemos por tão grande obra, por tão poderosa obra que nos salvou e restaurou a nossa sorte. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor tem mudado a nossa sorte, a nossa história, quem nós éramos, e tem nos dado uma nova vida, uma vida transformada. Por isso nós te glorificamos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que nesse dia nós possamos celebrar e glorificar a Cristo Jesus, as boas novas que chegou em nossos corações, e que Jesus seja o centro da nossa adoração hoje, que nós possamos em todo o tempo celebrar que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e Ele estará conosco até que Ele venha para cumprir a sua promessa final de resgatar a sua igreja santa, gloriosa, para que nós possamos viver com Ele, lavados, remidos e glorificados, porque Jesus nos buscou. Ó Deus, prepara os nossos corações para isso, que a nossa esperança se desconecte deste mundo e a nossa esperança seja conectada com Jesus Cristo, a viva e gloriosa esperança, até que Ele venha, para que nós possamos reinar com Ele e viver com Ele eternamente. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa cada uma das nossas casas, nossas famílias, Senhor Jesus. Venha sobre os nossos, Deus, nos livra, nos guarda, nos enche do Teu amor. Pai, nós queremos também nessa manhã orar pela nossa nação. Nós oramos pelo Brasil, Senhor. Clamamos a Ti pela nossa nação, pedimos perdão pelos pecados do nosso povo, Deus. E pedimos em nome do Senhor Jesus, restaura a nossa nação, Deus. Ó Deus, toma o Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus e nós clamamos a Ti essa nação por herança. Nós oramos também sobre a paz, sobre Israel, sobre os montes de Jerusalém, que haja a Tua paz. E eu quero Te agradecer por cada uma das vidas dos meus irmãos, pedindo novamente que as Suas mãos de poder sejam estendidas sobre cada um deles, os abençoando, os fortalecendo, ungindo a vida deles com o Seu amor e com a Sua esperança, e que os nossos corações hoje sejam corações gratos, jubilosos, porque as boas novas de grande salvação, o Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu em nossos corações e agora nós temos uma viva e gloriosa esperança. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor, que você tenha um dia excepcional, feliz, celebrando a Cristo Jesus, as boas novas de grande salvação. Quero convidar você para que no próximo domingo, dia 28, nós estejamos juntos em culto, 10h15 da manhã, nós estaremos aqui para celebrar o Senhor. Eu tenho uma mensagem muito especial, os cálices da promessa. Então, domingo, 10h15 da manhã, nós temos uma mensagem especial falando sobre os cálices da promessa. Ele virá. Então, venha
e que você receba essa palavra do Senhor poderosa em seu coração. E às 18 horas nós estaremos recebendo o missionário Ripari, que também tem uma palavra do Senhor para nós. Então no próximo domingo, dia 28, 10h15 da manhã e 18 horas, estaremos juntos para celebrar o Senhor. E nós esperamos vocês em nome do Senhor Jesus. A todos um Feliz Natal, um excelente dia e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês.